Senhoras e senhores, bom dia. Agradecemos a presença de todas e todos e solicitamos a gentileza de manter seus microfones e câmeras desativados, a fim de que as janelas do palestrante e dos intérpretes possam ficar em destaque e cumprir a sua função. Lembramos que este evento será gravado, bem como que os links para a lista de presença e avaliação serão disponibilizados no chat. Neste momento, participo deste encontro diretamente de minha residência e apareço parcialmente na tela usando cabelos presos em coque e blusa de fundo preto contendo figuras geométricas na cor bege. Também estou usando óculos com armação vermelha e fones de ouvido com fio na cor branca. Tal descrição serve para facilitar a percepção das pessoas com deficiência visual. Este é o segundo e último dia do segundo encontro online sobre acessibilidade e inclusão do TRT da 5ª Região, iniciado na última quinta-feira, 14 de outubro. Salientamos que este evento foi organizado pelo TRT Baiano através de sua Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, com o apoio da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas e tradução simultânea em língua brasileira de sinais, Libras. Caso alguém nesta sala precise de legendas, poderá ativá-las nos 3 pontinhos próximo aos botões de microfone e câmera na parte inferior da tela. Este evento visa conscientizar os presentes acerca dos direitos e habilidades das pessoas com deficiência, além de esclarecer dúvidas acerca da legislação pertinente e discutir assuntos relevantes ligados à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Em instantes, a administradora Amanda Brito Orleans vai falar sobre como construir processos seletivos inclusivos. Havendo dúvidas durante a exposição, as perguntas podem ser colocadas no chat e, ao final, as direcionaremos à palestrante. Especialista em gestão empresarial e em educação pela PUC-RS, Amanda, há mais de 10 anos, atua conduzindo processos de gestão estratégica de pessoas, gestão de carreira e desenvolvimento humano. Possui amplo repertório sobre diversidade e inclusão e já coordenou grupos de trabalho sobre equidade em ambientes corporativos. Tem passagem por empresas de médio e grande porte e hoje é CEO do Instituto AB. Com a palavra, Amanda Orleans, a quem pedimos a gentileza de fazer breve descrição do ambiente à sua volta. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Amanda Orleans, estou participando diretamente da minha residência. Apareço na tela, parcialmente na tela, né? Atrás de mim há um fundo branco. Eu estou usando uma camisa com estampa de onça, cabelos soltos, castanhos e uso um batom vermelho. Bom, como a Flávia já me descreveu, eu estou à frente do Instituto AB, é uma consultoria de RH com foco em diversidade e inclusão. Um dos nossos eixos de atuação é o de recrutamento e seleção de profissionais com deficiência. Então, nós apoiamos as empresas que querem contratar pessoas com deficiência, ou qualquer pessoa com deficiência pode cadastrar seu currículo no nosso banco. Hoje nós administramos um banco com mais de 240 mil candidatos com deficiência no Brasil inteiro. E antes desse currículo, eu também sou uma pessoa com deficiência, eu sou uma mulher com deficiência, nasci com a doença rara. Sempre gosto de dizer que os médicos me deram uma expectativa de vida de 2 meses. Hoje eu estou com 34 anos. E sempre falo isso primeiro porque diagnóstico não é destino. E acreditar o contrário, sem dúvidas, reforça essas barreiras atitudinais que as pessoas com deficiência ainda enfrentam, reforçam esse ciclo de invisibilidade no qual muitas pessoas com deficiência, infelizmente, né, ainda estão inseridas. A Flávia falou um pouquinho sobre o meu currículo, hoje eu estou à frente do Instituto AB, mas lá no comecinho da minha carreira foi um pouco diferente. Eu sou administradora de formação, passei por um dos melhores cursos de ADM da Bahia, que é o curso de ADM do Instituto Federal da Bahia, e mesmo estando em um dos melhores cursos, mesmo tendo um excelente desempenho acadêmico, mesmo participando dos mesmos fóruns, dos mesmos congressos que os meus colegas, eu fui reprovada em um processo seletivo, 2, 3. Infelizmente,
em todos os processos seletivos que eu passei no comecinho da minha carreira. E grande parte dos feedbacks que eu recebia eram: olha, Amanda, a gente gostou muito de você, gostamos muito do seu currículo, você tem o perfil para a vaga, mas infelizmente a gente não pode lhe contratar porque a empresa não tem condições de receber uma profissional que usa cadeira de rodas. E, claro, naturalmente há uma frustração, né? A gente percebe que desde o começo, né, era muito nítido para mim que a deficiência chegava, infelizmente, antes das minhas competências técnicas, chegava antes de quem era Amanda, e isso independia do quanto eu me dedicava, do tanto que eu me esforçava. A deficiência, ela ainda, não a deficiência, mas as barreiras arquitetônicas, as barreiras atitudinais, né, impediam que eu pudesse ser vista além da minha deficiência. E como boa administradora, eu mudei a minha estratégia, comecei a estudar para concursos, fui aprovada em 5 concursos, passei por 3 organizações, todas as empresas pelas quais eu passei, o ingresso foi através de concurso público. E como a Flávia falou, eu já atuo há mais de 10 anos conduzindo processos de gestão estratégica de pessoas. Fico extremamente feliz de estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre como construir processos seletivos inclusivos. E quero, inclusive, agradecer esse convite. Estou muito feliz de poder contribuir um pouco, compartilhar um pouco dessa minha experiência como pessoa com deficiência e também como profissional de RH. Então, como eu falei, eu atuei um pouco mais de 7 anos nas 2 primeiras empresas que eu passei, coordenei programa de estágio, jovem aprendiz, mas foi a oportunidade de coordenar um comitê de equidade que realmente promoveu uma grande virada de chave na minha carreira e, né, trouxe a clareza do meu propósito, não só meu propósito de carreira, mas meu propósito de vida, que de fato é contribuir para a construção e fortalecimento de organizações mais inclusivas. Então, depois de 7 anos atuando na Bahia, eu me mudei para o Rio de Janeiro e fui trabalhar numa uma das maiores empresas do Brasil, ingresso também através de concurso. Lá eu atuei por 3 anos com educação corporativa, capacitando a alta administração. E sempre fiquei muito inquieta com o fato de não encontrar outras pessoas com deficiência ocupando esse espaço. Algumas semanas eu fiz uma live com a Luísa Trajano e falei para ela que eu trabalho para fazer parte da última geração dos primeiros. O que isso quer dizer? Bom, fui a primeira aluna cadeirante do IFBA, o IFBA, que é uma instituição centenária. Não estou falando de uma instituição de ensino que existe há 5 ou 10 anos, mas de uma instituição que existe há bastante tempo, que já foi Cefet, que já foi a antiga escola técnica. E, no entanto, eu fui a primeira aluna cadeirante. Nas empresas pelas quais eu passei, eu era a única profissional de nível superior ocupando aquele espaço, né, que usava cadeira de rodas. E eu sempre fiquei muito inquieta com o fato de olhar ao meu redor e não encontrar outras pessoas com deficiência ocupando esses espaços. E por mais que eu tivesse, né, aparentemente alcançado o topo da minha carreira, atuando em uma das maiores empresas do Brasil, com um excelente salário, eu, né, não era o suficiente, porque eu, de fato, queria contribuir para que outras pessoas ocupassem esse espaço. E depois de 3 anos atuando nessa última empresa, eu decidi pedir demissão, aderi ao plano de demissão voluntária e fui empreender, uma atitude muito corajosa, mas que traz todos os dias uma série de desafios, uma série de oportunidades de crescimento e de viver de fato o que eu acredito, que eu posso contribuir para que outras pessoas, pelo menos as que vierem depois de mim, tenham a oportunidade de ocuparem também esse espaço. E um dos ex lancei o Instituto AB, em sociedade com meu marido, nós somos sócios do Instituto, e hoje a gente tem aí caminhado pelo Brasil para promover essa diversidade, né, e inclusão nas organizações. Além do eixo de recrutamento e seleção, nós também atuamos com educação corporativa, dentro de um programa que nós chamamos de Programa de Gestão Estratégica da Diversidade.
E esse programa contém 2 jornadas, uma jornada da organização inclusiva com vários treinamentos para apoiarem as empresas e as organizações, de uma forma geral, nesse processo de virada de chave, de entender a diversidade não como um cumprimento de uma questão legal, mas a diversidade como um fator estratégico para a inovação. Afinal, não adianta a gente continuar contratando as mesmas pessoas que têm histórias de vidas parecidas, que estudam nos mesmos lugares e que leem os mesmos jornais e passam as férias também nos mesmos lugares e esperar soluções inovadoras. Então, a diversidade ela está aí para apoiar, de fato, o impulsionamento dos resultados da organização. E promover essa virada de chave é o trabalho que a gente vem desenvolvendo para apoiar essas organizações. E um dos treinamentos que nós realizamos, uma das palestras, é justamente a palestra com o tema Como Construir Processos Seletivos Inclusivos. Então, eu transformei essa dor aí do começo da minha carreira em potência, não potência por Amanda, não potência, né, pelo meu marido, que não tem uma deficiência, mas por todas as outras pessoas com deficiência que não têm oportunidade ainda, né, de ocuparem esses espaços, de terem acesso, de fato, a um trabalho decente e a uma vida digna. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E à medida que eu vou seguindo, eu vou descrevendo um pouco o que consta nela. Todo mundo consegue ver? Sim, Amanda. Ótimo. Vamos lá, então. Um dos pontos que, bom, a gente não poderia começar de outra forma, que as pessoas ainda, né, que é diversidade, questionam muito. E eu gosto de trazer a definição do dicionário, né? Diversidade é a qualidade daquilo que é diferente. A gente tem escutado tanto falar sobre essa palavra e às vezes a gente confunde diversidade com inclusão, com equidade, mas se a gente for olhar para o dicionário, a gente vai ver que diversidade é a qualidade daquilo que é diferente. Ou seja, a diversidade ela é um fato, ela não é uma escolha. Mas aceitar a diversidade não significa incluir. E como eu falei, né, a diversidade ela é sim um fator estratégico para a inovação, por tudo aquilo que eu já trouxe aqui no comecinho da nossa conversa. Mas será que a diversidade ela garante essa inclusão? Para responder isso, a gente precisa entender a relação da diversidade com os marcadores sociais. O que são marcadores sociais, né? São as nossas manifestações da natureza humana, que podem ter relação com a nossa idade, altura, gênero, ou de construções sociais, classe, religião e por aí vai. Mas o que os marcadores sociais dizem para a gente, né? Como é que eles se manifestam no mundo? Eles contribuem para explicitar a diversidade do nosso tecido social, mas infelizmente também servem como ferramenta para hierarquizar a vida das pessoas e também perpetuar as desigualdades que a gente já conhece, não só no nosso país, como no mundo de uma forma geral. Esses marcadores sociais também já foram conhecidos como termos identitários, bases de identidade, pilares da diversidade, minorias marginalizadas, categorias de diversidade. E se a gente for trazer os principais marcadores sociais, a gente vai, né, poder identificar alguns que a gente já conhece bem. É o marcador social de classe, o marcador social de gênero, etnia, religião, orientação sexual, geração e o marcador social, né, de deficiência. Bom, mas será que uma pessoa possui apenas um marcador social? Como é que ocorre o que a gente chama de interseccionalidade? O que é essa interseccionalidade, né? Esse estudo da sobreposição ou intersecção de marcadores sociais distintos e que reproduzem esse sistema de opressão, dominação e discriminação. Por exemplo, uma mulher que é uma marca de gênero, que é negra, marca racial, LGBTQIA+, marca de orientação sexual, e em situação de vulnerabilidade social, marca de classe social,
é atravessada simultaneamente por vários desses elementos. E quanto maior o número de marcadores no mesmo corpo, maior a exclusão. Por que falar sobre interseccionalidade e por que falar sobre marcadores sociais? Uma coisa que a gente sempre fala para as empresas, para as organizações de uma forma geral, é que ações de inclusão pontuais, elas não promovem, de fato, a inclusão. A gente precisa entender como é que os marcadores sociais perpetuam esse processo de exclusão e de discriminação, para que a gente, de fato, consiga elaborar iniciativas de inclusão que sejam estratégicas, reais e sustentáveis. E não olhar só para uma estratégia de recrutamento e seleção, por exemplo, porque eu tenho que cumprir uma lei de cotas. Né? Eu vou aqui contratar pessoas com deficiência, mas o meu time de RH talvez não seja nem capacitado para conduzir esse processo seletivo e para entender qual a influência que esses marcadores sociais exercem nos nossos candidatos. E, de fato, que é muito complexo a gente comparar um homem branco sem deficiência com uma candidata, né? Mulher negra com deficiência, por exemplo. Então, entender como é que esses marcadores sociais eles funcionam é fundamental, como eu já falei, para elaborar essas iniciativas de inclusão que sejam estratégicas, reais e sustentáveis. E já que a gente está falando sobre conceito, diversidade, qualidade daquilo que é diverso, a inclusão é o ato ou efeito de incluir. Ou seja, quando a gente olha para os conceitos, a gente percebe que uma coisa, infelizmente, não garante a outra. Ou seja, enquanto diversidade ela está ligada à representatividade, a inclusão ela está ligada à mudança de cultura e à mudança de comportamento. Eu gosto muito dessa frase que diz que diversidade é quando você tem um lugar na mesa, inclusão quando você pode falar, e pertencimento é quando você é ouvido. Então, pouco adianta a gente garantir que o nosso processo de recrutamento e seleção traga uma diversidade se a gente não tem iniciativas estratégicas de inclusão para promover esse processo de contratação. E aí a gente está olhando para pessoas com deficiência especialmente. Então, fazer essa distinção entre o que é diversidade, o que é inclusão, qual a influência dos marcadores sociais dentro desse processo de impulsionar a diversidade, traz uma perspectiva muito mais ampla e completa para que, de fato, essa virada de chave no processo de contratação de pessoas com deficiência ocorra. Que processo de virada de chave, Amanda? Entender que a contratação de pessoas com deficiência ela não diz respeito apenas ao cumprimento de uma legislação, mas que ela influencia positivamente, sim, os resultados de negócio, que ela influencia positivamente, sim, a performance de outras pessoas do nosso time e que ela impacta positivamente não só a nossa organização, mas todo o nosso país, quer seja economicamente ou socialmente. E o nosso conceito, por fim, de equidade, né? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais na proporção da sua desigualdade. Então, de fato, quais são as ações que as nossas organizações estão promovendo para valorizar a diversidade, impulsionar a inclusão e garantir a equidade, quer seja entre os candidatos, quer seja entre os nossos colaboradores. Essa é uma provocação muito importante, não só para o time de RH, mas para todas as pessoas que estão em posição de atuarem como agentes de mudança dentro das organizações. Bom, já que a gente falou sobre o que é diversidade, o que são marcadores sociais, o que é inclusão e equidade, é fundamental que a gente traga um outro conceito, que são os vieses inconscientes, né? Geralmente a gente faz um workshop, uma capacitação inteira para falar só sobre vieses inconscientes. Mas eu não poderia falar um pouco sobre processos seletivos inclusivos sem trazer o conceito de vieses inconscientes e como eles influenciam para promover ou não a inclusão nos processos seletivos. Mas o que são esses vieses inconscientes? É um conjunto de padrões estabelecidos, os famosos estereótipos, ao longo da vida,
que influenciam a maneira como nós percebemos, nos relacionamos e interagimos com os outros. Ou seja, é fundamental que a gente se pergunte como é que acontece o meu processo de tomada de decisão, não só na minha vida pessoal, mas no meu local de trabalho. Como é que esse processo de tomada de decisão dentro dos times, dentro das organizações, influenciam para perpetuar desigualdades ou para, de fato, promoverem ações estratégicas, estratégicas e reais de inclusão. E para responder isso, a gente precisa saber, conhecer quais são os principais vieses inconscientes. E o primeiro deles é o viés de afinidade, que é a nossa tendência de avaliar melhor aqueles que se parecem conosco. Então, imaginem que um time de RH que conduz um processo seletivo e não tem noção de quais são esses vieses inconscientes e muito provavelmente vai conduzir entrevistas com candidatos e vai se deixar influenciar pelo viés de afinidade, ainda que ele tenha critérios objetivos de contratação, muito provavelmente a condução, né, dessa entrevista, se a gente não entende a influência desses vieses, eles vão sofrer um impacto negativo na escolha de candidatos diversos. Tem o viés de percepção também, que é a nossa tendência de acreditar e reforçar estereótipos sem base concreta em fatos. E aqui eu trago um exemplo pessoal que eu sempre gosto muito. Certa vez eu estava super bem vestida na rua e uma moça veio e me deu moedas. E eu gosto muito de contar essa história porque diz muito sobre o nosso viés de percepção. Bom, se é uma moça que está sozinha na rua, então necessariamente ela é uma pessoa em situação de rua. E ela não olhou para como eu estava vestida, ela não quis, né, enxergar a Amanda, ela olhou apenas a cadeira de rodas. E quantas vezes a gente, né, metaforicamente, acaba dando moedas para as outras pessoas porque a gente deixa o nosso viés de percepção influenciar o nosso processo de tomada de decisão. Ontem eu fui ao médico com meu marido, como eu falei, ele não tem deficiência, eu sou cadeirante, e ele era o paciente. E quando eu entrei na sala do médico, ele ficou surpreso, porque ele achou que eu era paciente. Rapidamente, né? Ele olhou, mas falou, Fabiano, mas eu chamei o Fabiano. E olhou para mim, porque ele achou que a paciente necessariamente era eu. Porque eu estava na cadeira de rodas e o meu marido, que não tinha deficiência, então não poderia ser o paciente. Rapidamente ele se corrigiu, mas quantas vezes a gente se deixa influenciar pelo nosso viés de percepção no nosso processo de tomada de decisão? E pior, quantas vezes as empresas constroem processos seletivos, constroem processos de gestão de pessoas impregnados desses vieses e, de fato, não conseguem impulsionar essa diversidade e inclusão e promoverem essa virada de chave que as empresas tanto precisam. Um terceiro viés é o viés confirmatório, que é a nossa disposição de procurar informações que confirmem as nossas hipóteses iniciais. Esse é o famoso efeito Google, né? Quando eu já tenho uma ideia preconcebida sobre alguma coisa e eu vou procurar apenas aquelas informações que confirmem aquilo que eu já acredito a priori e vou me afastar de todas as outras informações que colocam em xeque as nossas crenças. E o auréola, que é a nossa propensão de, a partir de uma só informação positiva ou agradável, ser muito mais disposto a avaliar o restante das informações. Bom, se o candidato não tem uma deficiência, então muito provavelmente ele vai performar melhor do que um candidato que tem, né? Então, esse viés acaba reforçando muito essa ideia de que as pessoas com deficiência não performam bem, por isso, necessariamente, eu vou avaliar melhor aquele candidato que não tem uma deficiência. Ou o efeito de grupo, que é a nossa tendência a seguir o comportamento do grupo para não desviar dos padrões vigentes. Bom, Amanda, então por que você está falando tudo isso sobre os vieses inconscientes? Não dá para a gente pensar em construir processos seletivos inclusivos se as pessoas responsáveis por esses processos seletivos não entendam e não atuem para minimizar a influência desses vieses dentro do comportamento de cada pessoa do time, mas principalmente dentro dos processos que estão estruturados pelas áreas. Vou ver aqui, como eu não estou olhando
as mensagens. Vou ver se tem algum ponto aqui. Não. Pessoal, se vocês já quiserem ir trazendo perguntas, podem ficar à vontade. Eu vou pausar algumas vezes aqui para acompanhar, porque eu estou olhando só para a minha tela, mas podem ficar à vontade para trazerem questionamentos. A ideia aqui é compartilhar um pouco desse conhecimento de como é que a gente tem apoiado essas empresas para promoverem essa, né, como eu já falei, essa virada de chave. Mas eu quero ouvir vocês também, podem ficar à vontade para perguntar, para trazer, né, dúvidas, questionamentos. Geralmente são temas que a gente fala com um pouco mais de tempo, mas eu quis pincelar de uma forma mais breve para vocês, para que a gente traga esses conceitos e reflita sobre como é que a gente pode apoiar essas empresas de fato nesse processo de fortalecimento de processos seletivos inclusivos e, consequentemente, que a gente consiga impulsionar esse processo de contratação de pessoas com deficiência e transformar essa realidade que a gente sabe que ainda é tão desafiadora para os profissionais com deficiência no nosso país. Entendendo qual é a influência desses vieses inconscientes, dominando tecnicamente todos esses conceitos relativos à diversidade, inclusão, equidade, é que nós podemos falar de fato sobre inclusão produtiva, que é a ação de contratar as pessoas pelo seu perfil e não pela sua deficiência. E, infelizmente, é isso que a gente vê que muitas pessoas ainda fazem hoje em dia, né? Muitas empresas, na verdade. Ou seja, elas querem procurar as pessoas que têm uma deficiência considerada de grau leve para cumprirem a cota, ou que conseguem fazer isso ou aquilo. Elas não olham para o potencial do candidato, né? Elas não olham para as qualificações desse candidato. Elas não contratam pelo perfil, mas infelizmente ainda pela deficiência. E só a partir de todo esse conhecimento, de todo esse conhecimento posto em prática e aprendizagem, né? Não é colocar conhecimento para dentro, é colocar conhecimento para fora. É que a gente pode verdadeiramente promover essa inclusão produtiva, construindo esses processos seletivos inclusivos. Mas será que só contratar as pessoas com deficiência é o suficiente? Ok, eu já sei que são os vieses inconscientes, eu já entendi qual é a influência dos marcadores sociais, né, nesse contexto de exclusão e como é que isso influencia na vivência das pessoas na sociedade, no mercado de trabalho. Mas será que só isso é o suficiente? A gente sabe que não. As organizações elas precisam de um programa de inclusão estruturado, né, que contemple todos os seus eixos de atuação, com metas, objetivos, indicadores. E só a partir desse programa de inclusão estruturado é que a gente consegue desenvolver a conscientização através de treinamento, desenvolvimento e o desenvolvimento de competência, ou seja, como é que eu posso ter um líder que faça uma gestão adequada de times diversos? Como é que eu posso fortalecer essa liderança inclusiva? Como é que eu posso capacitar a alta liderança para que ela seja um patrocinador dessas ações de inclusão dentro das organizações? Como é que eu posso capacitar toda a força de trabalho para que eles sejam agentes da diversidade e inclusão dentro do seu time, dentro do seu local de trabalho? Como é que a gente pode fortalecer uma cultura organizacional inclusiva? E mais importante, como é que a gente pode olhar para os nossos processos e redesenhar esses processos a partir dessa perspectiva da diversidade e inclusão como um fator estratégico para a inovação? Então, não é só a contratação, né? A contratação é a ponta do iceberg. Antes disso, a gente tem que ter um programa de inclusão estruturado, a gente tem que capacitar as pessoas que estão envolvidas nesse processo, não só a liderança, mas todo o time, né? Todos os colaboradores, garantir a acessibilidade, né? E aí eu não estou falando só sobre acessibilidade arquitetônica, mas todos os eixos que compõem a acessibilidade. E aí sim que a gente vai olhar para um processo de contratação e atração de talentos com deficiência. E, então, promover essa continuidade, ou seja, a inclusão produtiva, que, como eu já falei lá atrás, em contratar as pessoas pelo perfil e não pela deficiência. E garantir que elas tenham oportunidade de crescimento em sua carreira,
né? Não adianta a gente contratar as pessoas com deficiência para que elas façam a mesma coisa por 10, 20 anos. A gente não tem um plano de carreira estruturado, muitas vezes as pessoas não são avaliadas de uma forma adequada, não são capacitadas para desenvolver novos projetos, novos desafios. E a gente tem 30 anos da lei de cotas, a gente ainda está falando sobre o porquê contratar pessoas com deficiência, e a gente poderia estar falando sobre por que as pessoas com deficiência, por exemplo, não ocupam cargos de liderança. Então, essa é uma reflexão muito importante dentro das organizações para que a gente consiga, de fato, evoluir na gestão da diversidade e inclusão. E aqui a gente sempre apresenta uma espécie de checklist para as empresas, né, que a gente não pode deixar faltar dentro de um processo seletivo inclusivo. Sem dúvidas, capacitar o time de RH para que ele esteja preparado para fazer uma gestão adequada desse processo seletivo, para construir esse processo seletivo de uma forma adequada, para garantir a acessibilidade em todo o processo, né, para as pessoas com deficiência. Elaborar anúncios de vagas atrativos. O que a gente vê são anúncios completamente fora do padrão. Eu vou trazer um exemplo aqui daqui a pouquinho para vocês, mas a gente ainda vê muitas empresas divulgando vagas de uma forma completamente pouco atrativa para as pessoas com deficiência. Muitas vezes não tem cargo, não tem quais são as atribuições que se espera. Por que essa pessoa com deficiência também deve procurar essa empresa e ter interesse em fazer parte dela? Então, essa elaboração de anúncios, ela é fundamental para que a gente consiga atrair os talentos que a gente deseja. Mapear quais são as condições do espaço de trabalho, possíveis barreiras existentes, né? Sem dúvidas, é fundamental. Cuidar da acessibilidade em todo o processo. Garantir que a avaliação das competências, escolaridade e experiências profissionais devam ocorrer de acordo com as exigências de cada cargo, ou seja, que a gente vai sim contratar as pessoas com deficiência pelo seu perfil, né, pelas suas qualificações técnicas e não pela deficiência. E, claro, quando a empresa não tiver a competência instalada para conduzir isso, ou uma infraestrutura adequada, um preparo, uma alternativa é ter um apoio especializado, quer seja de uma consultoria ou de um profissional, de um head de diversidade e inclusão, que de fato tem essa especialidade em conduzir todo esse processo de desenvolvimento de competências dentro da organização. E aqui, para a gente conversar um pouquinho, eu quero uma atividade prática. Alguém considera esse anúncio de vaga atrativo? E aqui eu vou ler para vocês. Vaga PCD, área administrativa. Observação. Pessoas com deficiência auditiva, mental e física, exceto cadeirantes, pois não possuímos a estrutura necessária para atender. Eu não peguei da internet não, tá? Eu recebi esse anúncio através de um grupo de WhatsApp. Alguém quer compartilhar aqui se considera esse anúncio atrativo ou não? Opa, a gente já tem algum... Tem um comentário aqui, uns comentários que eu estou anotando, Amanda. Se você quiser, eu posso até ler para você. Você quer? Por favor. Então, tem uma pergunta que eu vou fazer no final, né? Mas tem um comentário aqui de Elaine Jansen. Sou mulher negra, surda e candomblessista. Sou servidora pública. No meu processo seletivo, não tive a lei de cotas devidamente respeitada. E, neste sentido, eu fiquei obrigada a ficar 2 anos em uma cidade que não me dava oportunidade de manter o acompanhamento médico com otorrino e não tinha a possibilidade de comprar as baterias para os meus aparelhos. Então, eu era obrigada a ir para outra cidade para manter a minha saúde auditiva em dia. Como está sendo pontuado, não apenas basta contratar, é primordial saber quais são as necessidades reais das pessoas com deficiência para que estejam em setores adequados, que essas pessoas possam ter acesso aos tratamentos médicos e afins. Muito bom, Elaine. Perfeita a sua contribuição. Porque quando a gente fala de interseccionalidade, é justamente sobre isso que a gente está falando. Então, não é só contratar a pessoa com deficiência, é entender
qual a influência dos marcadores sociais dentro do seu contexto, quais as necessidades que esses marcadores sociais geram para uma determinada pessoa. Então, é olhar ações estratégicas reais e sustentáveis de inclusão. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, está naquele slide, por que os marcadores sociais são importantes? Para garantir a estruturação de estratégias reais e sustentáveis de inclusão. Não é só contratar as pessoas com deficiência. Então, você trouxe um exemplo aqui muito interessante sobre como é que a pessoa acaba sendo impactada negativamente quando a organização, eu ia falar, não tem a sensibilidade, mas não é questão de sensibilidade, é uma questão de atuação estratégica para garantir que aquele colaborador tenha as condições mínimas para performar de uma forma adequada. Porque muito provavelmente isso impacta na sua disponibilidade para o trabalho, muito provavelmente isso impacta na entrega que a gente traz para a organização, e não por culpa da Amanda, não por culpa da Elaine, mas porque as pessoas com deficiência não têm os seus direitos respeitados muitas vezes, porque a organização não tem o seu olhar estratégico de entender que se eu construir ações que promovam essa garantia de direitos para aquele colaborador, muito provavelmente ele vai conseguir performar melhor, ele vai conseguir entregar o que a gente espera dele. Então, mudar esse olhar de fato, né? A gente ainda acaba enxergando isso como um custo, de que não vou fazer porque é caro. Acho que foi o Rafael que falou na semana passada. Não vou garantir acessibilidade porque é caro, por exemplo. Mas construir um prédio é caro. Então, quanto que ele está deixando de ganhar, né? Não só em termos financeiros, mas em termos de produtividade, porque ele não trouxe esse olhar para os marcadores sociais que impactam, influenciam o seu corpo de colaboradores. Então, como é que ele poderia trazer resultados melhores se ele trouxesse esse olhar estratégico sobre inclusão? E aí, quando eu falo olhar estratégico sobre inclusão, não estou falando só de contratar, só de cumprir o que a legislação diz, mas de garantir condições adequadas para que os meus colaboradores consigam entregar o que eu espero deles. Eu poderia ter trazido aqui também uma pesquisa realizada pela McKinsey, que apresenta diversos indicadores positivos de empresas que investem em inclusão. O quanto a saúde financeira dessas empresas melhorou, o quanto essas pessoas elas são mais felizes no trabalho. Enfim, tem uma série de indicadores que mostram que a atuação dessas empresas são melhores do que os seus concorrentes. Eu digo das empresas que possuem ações estratégicas estruturadas de diversidade e inclusão, ou seja, que tem esse olhar sobre esses marcadores sociais, sobre qual a influência da interseccionalidade, né, no contexto das pessoas com deficiência, da mulher negra com deficiência, por exemplo, enfim. Quanto maior a quantidade de marcadores, né, muito provavelmente maior a exclusão dentro da sociedade. Mais algum ponto? Tem alguns outros comentários aqui que o pessoal falou, né, sobre a questão do anúncio, né? Maria Daniela falou nada atrativo, Mário Silva, no Brasil, embora tenhamos avanço no aspecto legislativo, estamos longe de darmos concretude fática ao que está normatizado. Eliana Lúcia, nada atrativo mesmo, Joacema, humilhante, Rivaleno, acho esse anúncio extremamente desrespeitoso e humilhante. Então, estamos todos de acordo, não é? Com certeza. Então, qual a empresa, né? Muito provavelmente divulga uma vaga, nenhuma vaga, né? Não dá para chamar isso de vaga, não tem o nome da vaga, não tem a empresa, não tem quais são as atribuições que essa pessoa vai desenvolver, enfim, tem uma série de falhas aqui. Muito provavelmente lá na frente ela vai dizer que não encontrou candidatos adequados, porque abre aspas, as pessoas com deficiência não querem trabalhar, fecha aspas, porque, abre aspas, não existem profissionais com deficiência qualificados, fecha aspas. Será que isso é verdade? Né? A gente olha para um anúncio de vagas desse
e ver que a chance dele atrair candidatos qualificados é quase zero. Quando eu saí do meu emprego, antes de empreender, eu ainda estava na fase de transição de carreira, eu recebi um convite de uma multinacional, né? Uma multinacional, inclusive, que se posiciona muito fortemente como marca empregadora de pessoas com deficiência. E eles me convidaram para participar do processo seletivo. Eu já estava com um projeto do Instituto, né, caminhando, mas ainda assim eu aceitei participar. Eu falei, ok, vamos lá. E eu tô falando, não estou falando mais da Amanda lá do começo da carreira, há 10 anos atrás, que estava saindo da faculdade, mesmo, né, de uma faculdade qualificada. Estou falando da Amanda que já atua há mais de 10 anos de RH, que já tem um super currículo. E eu participei do processo seletivo, fui aprovada em todas as etapas. Não era para atuar na sede da empresa, eles tinham conquistado um contrato e eu coordenaria o RH do cliente deles, do contrato que eles tinham conquistado. Bom, resultado, cheguei até a etapa final do processo seletivo, só feedbacks muito positivos de todos os entrevistadores, e na última etapa o RH se deu conta que a sede da empresa do cliente não era acessível para me receber, e, portanto, eles não poderiam me contratar. Então, naquele momento eu falei, bom, o universo está me dando uma resposta de que o Instituto precisa sair do ar de fato, né? E hoje um dos nossos principais serviços é apoiar as empresas no processo de recrutamento e seleção, olhando boas práticas. A gente não quer aquele cliente que vai chegar para a gente e falar, olha, Amanda, eu quero cumprir a cota e pronto. Ainda que ele chegue com essa demanda, a gente vai ter todo o trabalho de ampliar o repertório deles, né? A gente vai partir do pressuposto de que talvez ele ainda não tenha entendido que isso, para o mercado atual, não faz mais sentido algum, né? O quanto de mercado que ele perde quando ele não olha para a questão da representatividade, o quanto ele deixa de ganhar quando ele não promove a diversidade dentro dos times. Gente, quando a gente está falando de diversidade nos times, a gente está falando de criar um ambiente de confiança. Ter um ambiente de confiança não é algo positivo só para as pessoas com deficiência, é algo positivo para todos os colaboradores. É entender que as pessoas serão respeitadas de acordo com as características que elas têm, que ela vai ter um líder que sabe, né, fazer uma gestão adequada de times diversos. Isso não tem a ver com as pessoas com deficiência, isso tem a ver com as pessoas. Então, são essas competências que a gente tem buscado desenvolver nas empresas. E tem sido um trabalho muito bacana, porque a gente sabe que isso está distante né, esse tipo de anúncio de vaga está distante de promover a realidade que a gente deseja. Mais algum? Amanda, veja só, já que você falou na questão do acompanhamento, né, da contratação dos profissionais aí, tem uma pergunta de Eliana Lúcia, que é o seguinte: qual a avaliação posterior das empresas dessas contratações? Tipo, elas dão algum retorno a você, né, quando elas contratam alguém através do seu instituto, na verdade? Sim, então, do nosso... Aqui eu já vou aproveitar essa pergunta para falar um pouco rapidinho, né? Como eu falei, nós atuamos com RH, nós impulsionamos diversidade, empoderar pessoas e exponencializar resultados. E dentro desse eixo de recrutamento e seleção, a gente pode atuar de duas formas. Ou fazendo só o recrutamento e a empresa remunera a gente para abrir as vagas, prospectar os candidatos e encaminhar os candidatos para elas. Ou fazer o processo de recrutamento e seleção todo. Ou seja, a gente vai desde a abertura da vaga até triagem de currículo, entrevistas, e encaminhamos os candidatos selecionados para a empresa contratar um deles. A empresa vai remunerar a gente caso ela contrate um dos nossos candidatos. Mas se ela não contratar, ela vai pagar uma taxa por esse processo. Ou seja, ela vai estar vinculada à remuneração de alguma forma, né? A remuneração do nosso serviço. Então, as empresas que procuram a gente, elas não procuram só para, me manda um candidato aqui que eu vou ver se eu quero contratar ele ou não. Muitas vezes, elas querem contratar, mas elas não têm a competência instalada em conduzir o processo seletivo. Ela não tem um time capacitado para conduzir a entrevista, ela, né, precisa desenvolver ainda essa competência. Ela quer, só não sabe o como ainda.
E por isso, no nosso contrato de prestação de serviços, a gente vincula. Ela não é obrigada a contratar o candidato, mas caso ela não contrate, ela vai remunerar a gente em um percentual pela condução do processo seletivo. Esse é um ponto. E o que a gente faz em contrapartida com os candidatos? Nós oferecemos ações gratuitas, treinamentos gratuitos para esses candidatos que fazem parte do nosso banco. E aí são ações desde planejamento de carreira, até como construir um currículo, entrevista, LinkedIn, enfim, tem vários webinars, workshops mais curtos, mas com um foco em apoiar e estimular a empregabilidade de profissionais com deficiência. Então, sim, eles precisam dar o feedback para a gente sobre a contratação ou não. Em caso de contratação, eles remuneram a gente por um percentual em cima do salário, ou se eles não contratarem, eles vão pagar uma espécie de taxa de cancelamento para cancelar a vaga. Então, não tem essa possibilidade, né? Muitas vezes a gente vê, principalmente em serviços de intermediação de mão de obra, emprego, trabalho-emprego, o sistema encaminha e não recebe o retorno da empresa, encaminha 50 candidatos. A empresa diz que nenhum deles está, né, bom o suficiente. Enfim, a gente não corre esse risco justamente para gerar um senso de responsabilidade nas empresas mesmo. Bom, aí aqui, já que a gente tem mais 7 minutinhos, né, para dúvidas. Tem comentários, Amanda. Ótimo, não, tô super ótimo. Patrícia Maria Braga diz, sou servidora PCD no TRT5, fui bibliotecária concursada da UFBA no período 97 a 2005. Trabalhei na Biblioteca Central em Ondina. A acessibilidade era precária nos prédios do PAF 1. Né? Carlos Reimão. A leitura que faço é que as empresas não estão interessadas em contratar pessoas com deficiência qualificadas para o cargo ofertado, mas sim preocupados em contratar pessoas com as deficiências que são, entre aspas, acessíveis à empresa, apenas para cumprir a obrigação legal da cota. E Rivaleno fala, acessibilidade não traz benefícios somente para as pessoas com necessidades especiais. Traz benefícios para todos, a partir do momento que vão existir saúde física, mental e também financeira para a empresa. Pessoas ou funcionários adoecerão menos. Muito bom. Rivaleno essa eu ia chamar de sensibilização, né? Mas não é sensibilização. É esse olhar que a gente traz para as empresas, né? Não só acessibilidade, mas qual o papel da inclusão? Será que é só lá cumprir uma legislação? Ou qual o impacto que isso gera no resultado do negócio? Qual o impacto que isso gera na performance desses times? Como é que a gente consegue melhorar a liderança, fortalecer a cultura a partir desse processo de inclusão, não só da inclusão das pessoas com deficiência, mas dos demais marcadores sociais também. Então, ampliar esse repertório, principalmente dos líderes, que muitas vezes têm essa possibilidade, né, esse poder de estimular o processo de transformação cultural, de redesenho de processos, tem sido muito importante, principalmente nas empresas de médio e grande porte. O que a gente percebe enquanto consultoria? Que na Bahia esse cenário caminha de uma forma um pouco mais lenta. Existem outras consultorias no Brasil que prestam esse tipo de serviço que a gente presta. A grande maioria está fora daqui e a gente vem com esse desafio de promover essa transformação aqui na Bahia também. A gente sabe que é um processo lento, porque envolve transformação de cultura também, mas a gente acredita muito que a gente tem um potencial no Nordeste, de uma forma geral, para impulsionar esse processo de diversidade e inclusão. E, infelizmente, a grande parte das empresas que procuram a gente para prestação de serviço está fora daqui, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, enfim. Mas a gente tem feito um movimento grande para sensibilizar as empresas sobre a importância, ainda que não seja com a nossa consultoria, mas de sensibilizar as empresas sobre a importância de investirem nesse processo de virada de chave, de fato, né? De não só olhar a inclusão como uma questão legal, mas entender o impacto que a inclusão traz para o negócio, né? Para a organização de uma forma geral.
é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito, muito gratificante quando a gente vê que o processo acontece. Talvez não no ritmo que a gente gostaria, mas vem sim evoluindo. Eu vou voltar um pouquinho. A Patrícia trouxe aqui a experiência dela como servidora e foi bibliotecária na UFBA. Eu fui aluna do IFBA, né, do Instituto Federal. Eu achava curioso porque enquanto eu estava preocupada se a minha aula ia ser numa sala acessível, porque não tinha nem elevador funcionando. Então, todas as minhas aulas tinham que ser no teste. Meus colegas estavam preocupados qual estágio eles iam escolher, onde é que eles iam fazer intercâmbio. Então, quando a gente fala de contratação de pessoas com deficiência, não dá para olhar só para aquele momento. A gente tem que entender que é uma desigualdade que vai se perpetuando ao longo da vida, é uma corrida que fica desigual ao longo da vida, né? Eu estou falando no meu caso pessoal, mas a gente sabe que a realidade de muitas pessoas com deficiência no Brasil. Eu nasci no interior da Bahia, né? Imagina minha mãe receber um diagnóstico desse e apostar, dizer não, eu quero fazer o que estiver ao meu alcance para que a realidade da minha filha seja diferente. E a educação foi a única oportunidade que eu tive de romper esse ciclo de invisibilidade. Mas a gente sabe que não é fácil, eu não quero romantizar qualquer desafio, né? A corrida fica desigual quando a gente na escola que eu estudei não tinha nenhuma condição de me receber. Eu andava carregada, né? Enfim, era escada, não tinha elevador também. E aí, passei no vestibular, vim morar em Salvador. Então, assim, é um processo que, se eu olhar para construção de outros colegas em deficiência, né, o processo é completamente diferente. E a gente está falando de pessoas que estudaram nos mesmos lugares, que em tese teriam as mesmas oportunidades, mas a gente sabe que na prática não é o que acontece. Quando a gente está na universidade, por exemplo, e um aluno com deficiência não consegue conquistar um estágio, e o colega dele já passou por 3, por exemplo. Então, quando ele chegar no final do curso de graduação, e vai concorrer a uma vaga com aquele colega que já tem, ainda que não seja uma experiência robusta, mas que já tem um mínimo de experiência no mercado de trabalho, muito provavelmente eles vão querer contratar a Maria e não a Amanda, porque a Amanda não passou por nenhum estágio, não tem uma experiência mínima para apresentar para mim. E eles vão justificar isso tecnicamente. Né? Se eles não olharem para a influência que os marcadores sociais, que é o conceito que a gente discutiu no começo, exercem nas pessoas, e aí no meu caso da deficiência do gênero, muito provavelmente eles são justificados tecnicamente. A gente contratou o João, porque o João já passou, já tem experiência na área comercial, a Amanda não tem. Mas por que a Amanda não tem? Será que porque, como as pessoas dizem, a Amanda não quer trabalhar, ou porque pessoas com deficiência querem receber o benefício? A gente sabe que isso tá longe de ser verdade. Mas, e por isso que um dos nossos eixos não é só de recrutamento e seleção, porque a gente entende que, sim, é importante contratar, é importante, sim, garantir um processo seletivo inclusivo, mas, principalmente, é importante desenvolver competências nas pessoas que estão na organização, não só para contratar, mas para garantir condições às pessoas com deficiência para que elas possam se desenvolver nas carreiras. E aí, um dos projetos que a gente vem desenvolvendo também é com a Secretaria de Educação de estados, municípios, para quê? Para apoiar esses profissionais da educação, para que eles entendam também o seu papel dentro desse processo de estimular as pessoas com deficiência a olharem para suas carreiras no futuro, não como poucas alternativas, porque a gente sabe que cada vez que o mundo se transforma com a velocidade mais rápida, mais oportunidades vão surgindo. E por que a gente vai continuar tirando essas oportunidades das pessoas com deficiência? As pessoas com deficiência já trabalham. Eu estou falando sobre empreender, por exemplo. Eu participo de diversos fóruns desde que a gente lançou o Instituto, nos quais eu sou a única empreendedora com deficiência. E por que também essa opção é uma opção tão distante das pessoas com deficiência? O que a gente pode fazer para transformar isso, né? E a gente sabe que as instituições de ensino têm um papel fundamental. Para estimular, eu vou ser bem pouco objetiva agora, mas para estimular que esses jovens continuem sonhando, gente.
Eu não estou falando de ter um planejamento estruturado de meta, indicador, claro, tudo isso é importante, mas eu estou falando de sonho, da capacidade de acreditar que eu posso sim, né, ter uma vida digna, que eu posso sim trabalhar com o que eu quiser trabalhar, que eu posso sim ter a vida que eu quiser ter, independente da deficiência, né? E hoje eu fico muito feliz de poder dizer que eu tenho essa vida, né? Eu, com muito esforço da minha família, né? Não teve nada fácil. Minha mãe criou 3 filhos sozinhas, com o apoio dos meus avós. Mas ter a oportunidade de estudar transformou isso. E eu cheguei em Salvador, quando a gente veio morar aqui, eu não sabia, eu aprendi a usar cadeira de rodas, porque lá no interior não dava. Então, imagina a jovenzinha que chegou em Salvador, aprendeu a usar o café, para preparar o próprio café da manhã e conseguir, né, morar sozinha, conheci meu marido, a gente casou, fomos morar no Rio, então tive a oportunidade de trabalhar na mega empresa e agora de empreender para contribuir para que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Mas para isso a gente precisa trabalhar os dois lados, empoderar as pessoas com deficiência e também apoiar as empresas, pelo menos as que já querem, né? Promover essa transformação e impulsionar essa diversidade e inclusão. Elaine, outra dificuldade que encontro na instituição que trabalho é a falta de intérprete de Libras nos eventos organizados externamente também. Utilizo uma plataforma que impossibilita o uso de janelas para os intérpretes e encontro algumas barreiras para implementar esse acesso. Assim, somos obrigados a utilizar outras plataformas que permitam a interpretação. Pois é, gente, isso é uma questão de condições mínimas de trabalho, né? A gente não está falando de coisas desnecessárias, são condições mínimas de trabalho para que a pessoa consiga participar minimamente das atividades da organização de uma forma geral. Então, sem dúvidas, é um caminho ainda muito longo. A gente sabe que não é fácil, mas a gente também não pode desistir, abrir mão e desacreditar, porque senão, né, o que vai ser do Brasil sem as pessoas que não acreditam que pode ser melhor e trabalham, né? A esperança, no verbo esperançar de verdade. Pessoal, mas alguma dúvida? É isso, eu queria agradecer, Amanda, né, por sua esclarecedora exposição, né, e lembrar aqui que a gente já se conheceu, né, no curso de PNL, né, e teve lá uma dinâmica de grupo em que a instrutora, não lembro bem o nome dela qual era, ela queria te excluir da dinâmica exatamente porque você era cadeirante, podia ser machucada pelos outros, né, não sei se você lembra disso, mas enfim, ficou muito marcado para mim a resposta que você deu e você foi danada mesmo, que bom, né? Isso ficou marcado, né? E aí, quando Itana falou assim, olha, quando eu vi, né, que era a Amanda que eu conheci lá atrás, eu falei assim, olha que coisa bacana, né? Que né, a gente está se reencontrando aqui no novo, né, numa outra ocasião, né? Você como palestrante, né? E falando sobre tudo isso, né? Porque desde lá eu conheço a Amanda retadinha, né? Opa, E exemplo, inspiradora. agora eu lembrei, agora que você falou, e eu não sei se você lembra do Fabiano. Eu conheci o Fabiano, que é meu marido, no curso do PNL lá do CAL. Eu não lembro o rosto dele, realmente. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu tenho 1,05 de altura. O Fabiano tem 1,94. Ele é quase o dobro do meu tamanho. E ele fala para todo mundo que eu sou a metade mais inteira que ele poderia conhecer. Então, a gente se conheceu lá no curso do CAL, do PNL, e eu lembro muito bem. E você vê, né, que em tese é um profissional que deveria saber lidar minimamente ali com situações como essa, ou vou adaptar alguma coisa, quer seja pelo olhar pedagógico, quer seja pelo olhar de desenvolvimento de pessoas, né? Mas, no entanto, ela deu uma travada ali, eu falei, caramba, achei que ela seria melhor na condição, mas enfim, acho que ficou aprendizado. Mas você saiu muito bem, viu? Saiu muito bem e disse que podia participar sim e participou, eu me lembro disso. Foi ótimo mesmo. Exatamente. Então, Amanda, agradeço mais uma vez, né? As Eu pessoas realmente agradeço. fizeram muitos comentários, né? Bacana né? Que engrandeceram aqui a sua exposição, né? E o evento. E eu queria lembrar só mais uma coisa. Lembramos, né? Que
no link, no chat, estão sendo colocados os links, né, para a lista de presença, mais tarde será colocada a da avaliação do evento também. E caso haja algum participante externo que deseje certificado, né, deve assinar essa lista de presença e olhar a última pergunta, responder sim à última pergunta, certo? Então, neste momento, veremos o depoimento de Evandro dos Santos Bispo, que trabalha na seção de digitalização do TRT5. Evandro é surdo, bacharel em pós-graduado em letras Libras e vai falar sobre a sua inserção no mercado de trabalho. Evandro. Todo mundo consegue ver as janelas de Evandro e Ronaldo? Olá, bom dia a todos. Ronaldo, está me vendo? Sim, estou vendo. Então, vou iniciar a minha fala, vou me apresentar. Meu nome é Evandro. Na comunidade surda, eu sou conhecido por esse sinal. Eu quero agradecer o convite que me foi feito. Eu vou fazer a minha autodescrição. Estou num ambiente em que tem uma porta atrás de mim, tem 2 quadros. Eu estou vestido com a camisa cinza e na frente tem a logomarca do Super-Homem. Sou um homem branco, cabelo preto e tenho uma barba por fazer. Bem, eu vou estar falando um pouco sobre a minha vida. Eu sou um profissional que trabalho pela APADA, mas trabalho como colaborador dentro do TRT. Sou uma pessoa surda e vou estar explicando um pouquinho dessa minha cultura surda para vocês. Eu nasci no interior da Bahia, no interior de Largato, chamado Largato, e fica em Sergipe, perdão, e mudei aqui para Salvador e precisei me adaptar à nova vida, a ser inserido no mercado de trabalho, e o local que eu procurei foi a APADA. Eu estudei a minha vida toda sem ter interpretação de língua de sinais, sem estar tendo conhecimento dentro da minha língua. Foi um momento de muito sofrimento para mim, porque era extremamente complicado ser alfabetizado, aprender a ler e escrever sem estar na minha primeira língua, que é a língua de sinais. Mas eu vim como surdo por aqui e o outro surdo me apresentou a APADA, que é uma associação de pais e amigos deficientes auditivos. Eu fiquei inicialmente muito espantado, porque eu não conhecia tudo isso. Eu vim do interior, como eu falei para vocês, e eu vi a comunidade surda sinalizada, e aquilo mexeu muito comigo. Ter contato com a língua de sinais foi um momento de extremo aprendizado para mim. E eu estou aqui em Salvador já por 9 anos e totalmente inserido na comunidade surda. E graças a Deus, por estar dentro dessa comunidade, eu me sinto bem melhor. Já sou, hoje em dia, bacharel em letras libras e também já estou fazendo minha pós-graduação na área de educação, na área de língua de sinais, e estou cada vez mais me inserindo nos estudos. Trabalho no TRT5 Bahia. E por que seria importante a presença do surdo dentro do TRT, dentro dessa área? Eu, como outros surdos, a gente trabalha e promove a inclusão com a nossa presença. E é importante que as pessoas ouvintes, elas conheçam o surdo e entendam os seus problemas com a comunicação. Nós somos surdos, na maioria dos espaços, a gente tem muita dificuldade com a comunicação, por ter uma língua totalmente diferenciada. Mas tentamos sempre estar promovendo essa inclusão, a gente tenta promover a nossa língua com a língua de sinais, e a gente está sempre em busca da acessibilidade, que é muito importante para nós. E para isso, eles precisam ter contato com a comunidade surda. E o surdo precisa de acessibilidade em todos os espaços possíveis. E eu comecei a me interessar pelo ensino da língua de sinais, mesmo trabalhando dentro do TRT, justamente para isso, para estar promovendo e
estimulando as pessoas a conhecerem a minha língua. Eu tiro o chapéu para a APADA, que conseguiu essa oportunidade para a comunidade surda, que está trabalhando dentro do TRT, e também hoje a gente está me promovendo esses espaços onde eu posso estar apresentando e ensinando minha língua. Isso é um momento de crescimento da comunidade surda, porque a maioria das pessoas ouvintes, elas sempre pensam negativamente o surdo, porque o surdo não usa a sua primeira língua, não usa a primeira língua da pessoa ouvinte, que é o português. Então é sempre um grande trabalho, é um processo em que a gente tenta estimular o contato, o conhecimento, para que as pessoas entendam de verdade quem é esse sujeito surdo, quem é o Evandro, quem são esses surdos que estão ao seu redor. E eu agradeço muito ao TRT 5 daqui da Bahia por estar me dando essa oportunidade de hoje fazer essa apresentação. Eu estou muito emocionado de estar aqui hoje. Também estou torcendo que essa Covid passe, porque eu queria um encontro presencial, que eu estivesse com vocês, para que eu pudesse apresentar como surdo essa nova perspectiva, e mais que isso, para que todos nós, seja surdo ou ouvinte, pudéssemos interagir juntos. Bom. Só mais um pouquinho, só mais uma coisinha. Eu, no ano de 2019, fui convidado pelo TRT, um parceiro que é o PGE, e eu fui fazer uma apresentação, e nessa apresentação eu fiz toda uma exposição do que é a minha vida, o que é a comunidade surda, e eu agradeço esses dois espaços, o PGE e hoje o TRT, pelos convites que são feitos, proporcionando que a comunidade surda seja vista por toda a sociedade. Bom, a gente não teve aqui mais comentários, né, durante o depoimento, mas obrigada, Evandro, né, foi inspirador. Eu não estou vendo, está conseguindo me ouvir, Ronaldo? Estou ouvindo, sim, mas quem está interpretando agora é a Tayane. Ah, tá. Ô, Tayane, desculpa. Então, agradecemos a Evandro, né, pelo depoimento, que foi realmente inspirador, né? Eu, na verdade, não tenho deficiência, né, não tenho deficiência auditiva ou nenhuma outra deficiência, mas, assim, sempre passava por ali, né, antes da pandemia, pelo menos, e via, né, o pessoal conversando ali em Libras, né, e aquilo me chamou muita atenção, eu achava tão interessante, né, aquilo, e eu não conseguia entender nada, né? Aí eu resolvi fazer o curso de Libras, né, do tribunal, e, infelizmente, eu não consegui ainda fazer os 2 outros módulos, né? Mas eu fiz o módulo inicial, aprendi algumas coisinhas, né? E eu acho muito interessante isso, né? O tribunal está realmente sempre preocupado, né, com a questão da inclusão. Então, agora, eu vou passar a palavra para a diretora da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, Cláudia Jorge. Obrigada mais uma vez, Evandro. Com a palavra, Cláudia. Bom dia a todos, obrigada. Bom dia a todas e todos. Obrigada, Flavinha. Eu sou Cláudia Jorge, diretora da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas do TRT5. Sou negra, tenho cabelos pretos soltos na altura dos ombros, e nesse momento estou participando do evento diretamente da minha residência, e apareço parcialmente na tela usando uma camisa vermelha. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todas e todos nesse segundo encontro online de acessibilidade e inclusão. Esse ano, nosso evento teve como principais objetivos discutir a construção de um ambiente acessível, a inclusão no trabalho, os desafios e as oportunidades na implantação dos direitos das pessoas com deficiência. Esperamos realmente que o evento tenha contribuído para fomentar o debate sobre a acessibilidade no trabalho, além de oferecer ferramentas e conhecimentos sobre formas de favorecimento à inclusão. Eu gostaria de agradecer especialmente a nossa palestrante, Amanda Brito, pelo grande conhecimento que conseguiu transmitir em tão pouco tempo. Fiquei bastante impressionada, Amanda. Me chamou a atenção na sua fala a ressalva quanto à necessidade das iniciativas de inclusão serem efetivas e sustentáveis e não pontuais, né? E também a importância do conhecimento do time para a implementação de melhorias no processo seletivo, de forma a viabilizar
a contratação pelo perfil e não pela deficiência. Muito, muito importante esse destaque que você deu. Você também demonstrou como é importante nós termos clareza sobre esses novos conceitos, né, sobre os marcadores sociais e como esse conhecimento é necessário para a construção de uma estratégia de diversidade e inclusão que seja realmente efetiva. Agradeço também ao Evandro pelo depoimento, né, que apresentou aí os desafios do processo de alfabetização para uma pessoa surda e a importância desse trabalho pela PADA. Parabéns, Evandro, aí, por nos apresentar sua experiência, né? E assim, gente, como é importante todo esse aprendizado para que a gente possa realmente construir juntos, né, uma sociedade mais inclusiva. E eu quero aproveitar aqui também esse momento, né, visando ampliar essas discussões e o conhecimento sobre esse tema e convidar a todos os servidores e magistrados do TRT5 para participarem do curso que nós vamos realizar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O curso tem por objetivo promover o conhecimento sobre a legislação aplicada às pessoas com deficiência. Ele vai ocorrer nos dias 22, 26 e 28. A CDP tem encaminhado e-mail com mais detalhamento sobre essa ação, e acho que é muito importante esse conhecimento para todos nós, né, podermos buscar mais aprendizado, né, e ter mais formas de atuar e de ampliar a efetiva implantação desse estatuto no TRT5. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todas e todos, e em meu nome, em nome da CDP, em nome da Comissão de Acessibilidade, eu declaro encerrado o nosso segundo encontro online de acessibilidade e inclusão. Parabéns para todos.